Olá, eu sou o professor Antero Sá e este é o curso Professor Antero Sá. E estou aqui para começar a fazer revisão, resolvendo questões da banca FUNCAB para o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará 2016. Então você que vai fazer a prova do concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, comece a se preparar comigo aqui por esses vídeos. É para ajudar você, é para colaborar. Então vamos começar a resolver duas questões nessa videoaula, duas questões da banca FUNCAB, para que você conheça o estilo da banca, a linguagem da banca e saiba lidar com a banca no dia da sua prova, certo? Então, muito bem, eu sou o professor Antero Sá e estou aqui para dialogar com você e aprendermos juntos a resolver a questão da banca FUNCAB, certo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos começar a resolver a questão agora. Vamos à questão 3, primeira questão dessa aula de hoje. Prova da FUNCAB aplicada em 24/4/2016. Então vamos à questão? Vamos lá. Bem, como você já sabe, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ler o comando de questão, dialogar com o comando de questão para saber o que a banca quer na questão e como é para resolver, certo? Vamos lá. O comando de questão começa em: leia as afirmativas. Leia as afirmativas. As afirmativas nos itens 1, 2 e 3. Continuando o comando de questão, está correto apenas o que se afirma em. Então, você está observando que o comando de questão começa em leia as afirmativas e termina em está correto apenas o que se afirma em. Então, você está observando que é para analisar cada item e julgar se a afirmativa do item está correta ou se está errada. Então, muito bem, vamos lá? Vamos. Item 1. Era, estávamos, são verbos transitivos diretos. Era, estávamos, são verbos transitivos diretos. Bem, o item 1 está falando que a forma verbal era, do verbo ser, e a forma verbal estávamos, do verbo estar, são verbos transitivos diretos. Está certo esse item? Não está certo, por quê? Porque o verbo era, forma do verbo ser, e o verbo estávamos, forma do verbo estar, não são verbos transitivos diretos. Portanto, o item 1 está incorreto. E, se o item 1 está incorreto, olhe agora você aí na sua tela para as alternativas. Você concorda comigo que, se o item 1 está errado, vamos então eliminar a alternativa A alternativa C de casa e a alternativa E, porque as três alternativas A, C e E estão apresentando o item 1, e o item 1 está errado, está incorreto, portanto, na sua prova, você já eliminaria essas três alternativas, ficando apenas com a alternativa B de bola e com a alternativa D de dado, certo? Muito bem. Tudo bem, professor Antero Sá, mas como eu identifico se de fato o verbo é transitivo direto ou não é transitivo direto? Muito bem, vou revisar para você. Vamos lá, de olho aí na tela. Observe o fragmento. O vento balança as folhas. Vamos dialogar com esse fragmento? Vamos? Vamos lá. O vento balança as folhas. Algo balança as folhas. O fragmento nos fala que algo balança as folhas, sim ou não? Sim. O que balança as folhas? O vento. Ora, o vento balança. Balança algo? Sim. Balança o quê? Balança as folhas. Então, você está observando que quando começamos a dialogar com o fragmento, podemos fazer pergunta para o verbo balança? Pois então, perguntamos: o que balança as folhas? Resposta: o vento. E o vento balança algo? Sim. Então, você pode fazer uma pergunta após o verbo balança. Que pergunta? Olhe lá. O vento balança. Balança o quê? Resposta: o vento balança. Balança o quê? Resposta: as folhas. Você observou? Você observou que o fragmento levou você a fazer a pergunta o que após o verbo balança? O vento balança, balança o quê? E veio a resposta? Pois então,
todas as vezes que o texto levar você a fazer a pergunta o que após o verbo e vier resposta, é porque a resposta sintaticamente é objeto direto e o verbo é transitivo direto. Você entendeu? Não é simples? Não é fácil? Pois então, repito, se o texto levar você a fazer a pergunta o que após o verbo da maneira como fizemos e vier resposta, a resposta é sintaticamente objeto direto e o verbo é, portanto, verbo transitivo direto. Você entendeu? Muito bem. E você me pergunta, professor Antero Sá, é só a pergunta o que me leva a identificar o verbo transitivo direto? Não. Você pode fazer também a pergunta quem. Pode ser a pergunta o que ou a pergunta quem, dependendo do contexto, certo? Então, muito bem. Você entendeu? Quer mais um exemplo? Vamos trabalhar mais um fragmento. Vamos lá. Conhecia os moradores aquele viajante. Você está observando o fragmento? Conhecia os moradores aquele viajante. Vamos dialogar com esse fragmento. Esse fragmento nos fala que alguém conhecia alguém? Sim? Pois então, podemos fazer pergunta para esse verbo. Alguém conhecia. Quem conhecia? Aquele viajante. E aquele viajante conhecia alguém? Sim, conhecia alguém. Então, podemos fazer pergunta aqui? Não podemos? Vejamos, aquele viajante conhecia. Conhecia quem? Aquele viajante conhecia? Conhecia quem? Resposta, os moradores. Então, tenha certeza que se a pergunta que você fez após o verbo conhecia foi a pergunta quem, a resposta é sintaticamente objeto direto. E, portanto, o verbo conhecia é verbo transitivo direto. Repito a você, se o texto levar você a fazer a pergunta após o verbo o que ou quem, tenha certeza que a resposta é sintaticamente objeto direto e o verbo, portanto, verbo transitivo direto. Você entendeu? Muito bem. Então, agora vamos ler o fragmento e vamos dialogar para observarmos se é coerente fazermos a pergunta o que ou a pergunta quem após os verbos tratados no item. Vamos lá? Então vamos. Lendo o fragmento. Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. Pergunto a você, é coerente, lendo esse fragmento, fazermos a pergunta? Era sábado e estávamos. Era o quê? Observe, era sábado e estávamos convidados. Era o quê? Essa pergunta é coerente? Eu tenho certeza que você está sentindo incoerência nesta pergunta, porque de fato ela não cabe. Ela é inaceitável. Muito bem, isso comprova que o verbo era não é verbo transitivo direto. E a pergunta quem cabe? Vejamos. Era sábado e estávamos convidados. Era sábado, era quem? Você sentiu coerência nessa pergunta? Era sábado e estávamos convidados? E você perguntar, era quem? Claro que não. Uma pergunta incoerente. Mais uma vez prova que o verbo era não é verbo transitivo direto. Se fosse, poderíamos fazer coerentemente a pergunta o que ou a pergunta quem após ele, certo? Muito bem. Então, agora vamos para o verbo estávamos. Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. Era sábado e estávamos. Estávamos o quê? Você já imaginou nesse fragmento a pergunta era sábado e estávamos o quê? E estávamos o quê? A pergunta não é incoerente? Sei que você está sentindo incoerência na pergunta. Não cabe, você não fala assim, você não é estrangeiro. Então, muito bem. E a pergunta quem cabe? Vamos ver. Era sábado e estávamos quem? Era sábado e estávamos quem? Coube a pergunta? Foi coerente? Claro que não. Não pode. Então, está provado que o verbo era e o verbo estávamos não são verbos transitivos diretos. Ficou claro agora? Você aprendeu
Como identificar verbo transitivo direto em um fragmento, em um excerto, em uma frase? Muito bem, então está provado que o item 1 está errado. Ok, então agora vamos para o item 2. Vamos lá? Vamos! A palavra almoço foi formada por derivação regressiva. O item 2 está afirmando que a palavra almoço foi formada por derivação regressiva. Derivação regressiva é um processo morfológico, certo? De formação de palavras. Ô, professor Antero Sá, mas o que é derivação regressiva? Eu pergunto a você, o que você entende pela palavra regressiva? Você entende algo que é algo que cresce, que progride, ou algo que volta, que faz o retorno, que regride? Eu sei que você sabe que regredir é voltar, retornar, portanto, vamos entender como diminuição, redução. Então é isso, derivação regressiva é quando uma palavra é formada a partir de outra, mas num processo de redução. Como assim, professor Antero Sá? Observe na tela. Você concorda comigo que a palavra almoço deriva do verbo almoçar? Ou seja, a palavra almoço é formada da palavra almoçar? Isso significa que a derivada vem do verbo almoçar, certo? A palavra almoço vem do verbo almoçar. E olha o que acontece. A palavra almoçar, que é primitiva porque deu origem a outra, perde o ar, perde esses dois elementos e então forma a palavra almoço. Você entendeu? Isso é derivação regressiva. Para formar a palavra almoço, o verbo almoçar perdeu os elementos a, r, e isso é formação por derivação regressiva da palavra. Você entendeu? Muito bem. Quer mais exemplo? Então vou dar a você mais 2 exemplos. Vamos lá, de olho na tela. Você concorda comigo que a palavra nado deriva do verbo nadar? A palavra nado deriva do verbo nadar, ou seja, vem do verbo nadar menos o ar e o R. A palavra nadar perde o A e o R, perde o ar e forma a palavra nado. Novamente, derivação regressiva. Você entendeu? A diminuição de fonemas representados pelas letras, certo? Muito bem. E a palavra caça? Você concorda comigo que a palavra caça é o ato de caçar, vem do verbo caçar, deriva do verbo caçar? Pois então, a palavra caça deriva do verbo caçar, mas para formar a palavra caça, o verbo caçar perde, reduz, sofre redução do ar e forma a palavra caça. Então, você observou que o verbo almoçar sofreu redução do ar e formou almoço. O verbo nadar sofreu redução do ar e formou nado. O verbo caçar perdeu o ar, sofreu redução do ar e formou caça. Então, isso é derivação regressiva. Aqui estou explicando a você a derivação regressiva formada a partir de verbo, certo? Também chamada derivação deverbal ou pós-verbal. Você entendeu? Muito bem. Você deve estar querendo me perguntar, mas professor Antero Sá, caça não é um animal? Depende do contexto. Aí você tem razão em certa parte, depende do contexto. Se a palavra caça se referir a algum animal que alguém caçou, capturou, a caça como sinônimo de animal, nesse caso não é derivação regressiva, certo? É derivação regressiva quando se refere ao ato de caçar. Quando se refere ao ato de caçar. Ok? Muito bem, você entendeu? Então, o item 2 está corretíssimo. Se o item 2 está correto, a letra B contém o item 2 e a letra D também, então não é possível ainda chegarmos à resposta, certo? Então, vamos analisar o item 3? Vamos lá? Então, vamos lá. Já que o item 2 está certo, vamos ao item 3, certo? Vamos lá. Você está observando que o item 3 fala que a preposição para tem valor de finalidade. Para tem valor de finalidade.
Vamos ler o fragmento e observar se no fragmento o elemento para tem valor de finalidade. Vamos lá. Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. Era sábado e estávamos convidados. Estávamos convidados com alguma finalidade, sim ou não? Sim. Qual a finalidade? Para o almoço de obrigação. Então podemos fazer esta pergunta. Era sábado e estávamos convidados. Estávamos convidados para que finalidade? Para o almoço de obrigação. De fato, o elemento para, preposição para, aí nesse contexto, indica ideia de finalidade, exprime finalidade, expressa finalidade, indica finalidade e, portanto, tem valor de finalidade. Logo, o item 3 está correto. A palavra finalidade está na própria pergunta, certo? Então, C de certo. Você entendeu? Muito bem. Portanto, se os itens 2 e 3 estão corretos, a resposta é a letra, é a alternativa B de bola, certo? Você tenha fé e assinale a alternativa B de bola, ok? Muito bem. Agora, só revisando para você. Qual o assunto abordado no item 1? Análise sintática, especificamente exigindo de você o reconhecimento de verbo transitivo direto, certo? E no item 2, qual o assunto abordado? Morfologia, especificamente formação de palavras por derivação regressiva. E no item 3, o assunto abordado foi semântica, aspecto semântico, valor semântico, significado, ideia expressa por termo textual, especificamente aí tratando do para, certo? Você entendeu? Muito bem. Ok. Você entendeu como podemos resolver com tranquilidade a questão? Primeiro passo, comando de questão. E você vai procurar saber o que a banca quer de você e como é para você resolver. Você entendeu? Entendeu o que é verbo transitivo direto? Como identificar verbo transitivo direto? É pelo diálogo. Perguntas e respostas vão levar você à análise, certo? Então agora vamos passar para a próxima questão, que também é questão 3, mas de uma outra prova, também do ano de 2016. Vamos lá. Muito bem, agora a questão 3 de uma outra prova da FUNCAB 2016, conforme identificada aí na sua tela, certo? Então vamos lá comentar, revisar mais uma questão da banca FUNCAB. Vamos lá. Como você já sabe, primeiro passo, comando de questão. Novamente, na questão 3, a FUNCAB lança um fragmento, um excerto do texto e, novamente, leia as afirmativas. Você está observando? A mesma questão, só o texto é que é diferente. A banca mantém o estilo, mantém a linguagem. Mudou o texto, mas a questão é abordando de modo idêntico. Então, vamos lá. Leia as afirmativas. Novamente, está correto apenas o que se afirma em. Você observou? Não mudou nem o comando de questão. É igual, é repetido. Por isso que eu digo aos meus alunos, você resolve questão da banca. No dia da sua prova, você vai encontrar as questões que você já resolveu. Apenas o texto é que é diferente. Você se acostuma a resolver questão. Então vamos lá logo para o item 1, vamos. A palavra muito é um pronome adjetivo indefinido. O item 1 está dizendo que a palavra muito é um pronome adjetivo indefinido. Não é. Está errado o item 1. Vou já provar para você. Não é um pronome adjetivo indefinido. Está errado. Por que, professor Antero Sá, está errado? Observe. Quando a palavra muito está funcionando como pronome, seja pronome adjetivo, seja pronome substantivo, quando a palavra muito está funcionando como pronome no texto, você sabe o que acontece com ela no texto? Você pode pluralizar a palavra muito, ou você pode usá-la no
feminino. Você pode dizer muito, muitos, muita, muitas. Olha a dica que estou dando para você. Se a palavra muito estiver usada no texto como pronome, ela vai aceitar flexão de gênero ou flexão de número. Você entendeu? Você pode falar muito, muitas. Você pode falar flexionando. Observe então agora nesse fragmento se ela aceita. Vamos ler o fragmento? Vamos. Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes. Muita pacífica. Posso dizer muita pacífica? Fica estranho demais, não fica? Fica estranho. Pois então, você concorda comigo que nesse fragmento a palavra muito não aceita variação, não aceita flexão nem de gênero nem de número? E que na verdade ela significa intensidade? Como assim, professor Antero Sá? Observe. Foi possível trocar pelo muita? E você lê? Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muita pacífica? Você viu que não cabe, fica incoerente. Agora, observe. Podemos dizer, Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, extremamente pacífica? Podemos, extremamente pacífica, que significa muito pacífica. Pois então, quero dar uma dica a você, mais uma dica. Quando esse muito significar extremamente, intensamente, ele está indicando intensidade. Ele indica intensidade. Se ele significar no texto e, portanto, for substituível no texto pelo extremamente, ele indica intensidade. E sabe o que acontece quando ele indica intensidade? Ele é advérbio de intensidade na função morfológica e na função sintática adjunto adverbial de intensidade. Quando a palavra muito está usada no texto para significar extremamente, indica intensidade, intensamente. E nesse caso, a função morfológica da palavra muito é advérbio de intensidade. E a função sintática é adjunto adverbial de intensidade. Digo a você, todo advérbio ou locução adverbial na morfologia, sintaticamente, se chama adjunto adverbial. Novamente, todo advérbio ou locução adverbial na morfologia, na função sintática, se chama como? Adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial, sintaticamente falando? É o advérbio ou locução adverbial no campo da morfologia. Você entendeu? Então, quando a palavra muito indica intensidade, no contexto em que está usada, é advérbio de intensidade morfologicamente falando. E sintaticamente é o quê? Adjunto adverbial de intensidade. E dizer intensidade é aspecto semântico, significado, a ideia que a palavra expressa, certo? Portanto, você viu? Entendeu por que o item 1 está errado? Porque a palavra muito nesse fragmento não é pronome, é o quê? Advérbio. E você já viu que ele não é pronome, porque se ele fosse pronome, ele aceitaria variação, flexão de gênero e número. Você poderia usá-lo no plural ou no feminino, certo? Então, item 1 errado. Se o item 1 está errado, observe para as alternativas. É para marcar o item correto, não é isso? A alternativa A contém o item 1? Sim. O item 1 está errado? Sim. Então, elimine letra A. Que outra alternativa contém o item 1? C de casa. Então elimine. Por quê? Porque o item 1 está errado. E é para você assinalar o item correto, o que está correto. Quem mais? Letra E. A letra E apresenta o item 1. O item 1 não está errado? Então corte, elimine. Ou é B de bola, ou é D de dado a resposta, certo? Então, muito bem. Vamos analisar o 2. Cuja é um pronome adjetivo relativo. Cuja é um pronome adjetivo relativo. Trabalhando o cuja aqui. Você está observando? Muito bem, vamos ver. Leiamos o fragmento. Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde e onde os expressos davam a honra de parar. Em cuja estação. A estação de quem? Não é a estação da cidade? Então pergunto a você, esse cuja não está reativando a palavra cidade? Pois então, o cujo, a palavra
cuja, nesse fragmento, que é uma variação do cujo, é pronome adjetivo relativo, é pronome relativo. Quando você observar em um texto o cujo se referindo a um termo anterior, você está observando? É porque ele é pronome relativo e é dito pronome adjetivo por retomar um substantivo, por reativar um substantivo. Você entendeu? Então o item 2 está certo. Se o item 2 está certo, já é possível eliminar? Não, porque a B de bola contém o item 2 e a letra D de dado contém o item 2. Então, vamos passar para o item 3, certo? O item 3 está dizendo, os expressos é o sujeito da oração a qual pertence. O item 3, perdão, o item 3, não é isso? O item 3 está dizendo que os expressos, o item 3 está dizendo que os expressos é o sujeito da oração a qual pertence. Está falando que esse sintagma, esse termo é sujeito da oração a qual pertence. Muito fácil encontrar sujeito. Vamos ao fragmento. Vamos lá. Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde em onde os expressos davam a honra de parar. Você observou? Agora aqui está. Vamos tentar a pergunta. O fragmento fala que alguém ou algo dava a honra de parar, certo? Veja se cabe essa pergunta. Quem dava a honra de parar? É coerente essa pergunta? Ou seja, se fizermos essa pergunta, vem resposta. Quem dava a honra de parar? Os expressos. Pois digo a você, todas as vezes que o texto permitir você que faça a pergunta quem, pronunciando antes do verbo, como nós fizemos aqui, você faz no seu dia a dia, quem saiu, quem pulou, quem falou, quem disse, quem era, quem conduzia, quem decidiu, quem escapou, quem estava pedindo, quem dava. Todas as vezes que você faz a pergunta quem, pronunciando antes do verbo, a resposta que vem, sabe quem? Sujeito. Então, de fato, os expressos é um termo que funciona como sujeito do verbo davam. Como você descobriu? Você descobriu porque você fez a pergunta. Quem dava a honra de parar? Resposta, os expressos. Como disse, a pergunta quem, pronunciada antes do verbo, chama quem? Sujeito. Então, o item 3 está correto. Então, tenha fé. A resposta é B de bola. Tenha fé e preencha. Você entendeu? Muito bem. Então, resolvemos duas questões da banca FUNCAB e dessa mesma maneira você vai proceder na sua prova, certo? Agora, revendo os assuntos. No item 1, o assunto é morfologia, reconhecimento de classe gramatical. O item 2 também é morfologia, reconhecimento de classe gramatical, já que adjetivo é uma classe gramatical. No item 1, pronome é classe gramatical. E no item 3, a banca abordou sintaxe. Sujeito é um termo sintático, certo? Então, muito bem. Você entendeu? Eu trouxe para você de propósito e assim eu vou fazendo. Questão, o número de questão idêntico, na primeira prova, questão 3, na segunda prova, questão 3, para você observar o estilo da banca, para você observar a linguagem da banca e os assuntos que a banca FUNCAB aborda. Pois eu espero que essa revisão comece a ajudar você, para você treinar cada vez mais, amadurecer o seu conhecimento e treinar a resolução de questão. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você por estar assistindo ao meu vídeo e quero pedir a você, se você gostou da minha aula, dê um like. Se você gostou dessa revisão, indique meu canal para seus amigos, para suas amigas, ajude-me a ajudar esse país, a ajudar esse povo a colaborar, para que esse povo adquira, para que esse povo consiga seu emprego dignamente. Você que está estudando para concurso público, você quer um emprego digno e eu quero fazer parte dessa vitória, permita-me fazer parte da sua vitória, porque em nome de Jesus, tenha certeza que cada questão que eu trabalhar com você aqui nesse vídeo e cada questão que eu trabalhar nas minhas aulas presenciais, tenha certeza que Deus está abençoando e que essas questões estarão na sua prova. Idêntico, assunto idêntico, questão idêntica, e você treinando, você chegará lá. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Muito obrigado, até a nossa próxima aula. Fique com Deus.